Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos. Hoje nós vamos continuar a leitura da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Vamos fazer a leitura ali a partir do artigo 20 ao artigo 26A. E se você vai fazer essa leitura comigo, aproveita esse tempo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem também está estudando para concursos públicos. O seu apoio é essencial para o desenvolvimento do meu trabalho. Então, vamos lá, pessoal? Dando seguimento à nossa leitura, então vamos continuar aqui do capítulo 2 da Lei de Drogas, que fala das atividades de prevenção, tratamento, acolhimento e de reinserção social e econômica de usuários ou dependentes de drogas. Lembrando, que a fonte da nossa leitura é o site do planalto.gov.br. Agora passamos aqui para a seção 1, que fala das disposições gerais. Artigo 20. Constituem atividades de atenção ao usuário e dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito desta lei, aquelas que visem a melhoria da qualidade de vida e a redução dos riscos e dos danos associados ao uso de drogas. Artigo 21. Constituem atividades de reinserção social do usuário ou do dependente de drogas e respectivos familiares, para efeito dessa lei, aquelas direcionadas para sua integração ou reintegração em redes sociais. Artigo 22. As atividades de atenção e as de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. Respeito ao usuário e ao dependente de drogas, independentemente de quaisquer condições, observados os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e também a Política Nacional de Assistência Social. Inciso 2. A adoção de estratégias diferenciadas de atenção e reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos familiares que considerem as suas peculiaridades socioculturais. Inciso 3. Definição de projeto terapêutico individualizado, orientado para a inclusão social e para a redução de riscos de danos sociais e à saúde. Inciso 4. Atenção ao usuário ou dependente de drogas e aos respectivos familiares, sempre que possível, de forma multidisciplinar e por equipes multiprofissionais. Inciso 5. Observância das orientações e normas emanadas do CONAD. Inciso 6. O alinhamento às diretrizes dos órgãos de controle social de políticas setoriais específicas. Inciso 7. Estímulo à capacitação técnica e profissional. Inciso 8. Efetivação de políticas de reinserção social voltadas à educação continuada e ao trabalho. Inciso 9. Observância do plano individual de atendimento na forma do artigo 23b desta lei. Inciso 10. Orientação adequada ao usuário ou dependente de drogas quanto às consequências lesivas do uso de drogas, ainda que ocasional. Seção 2 fala da educação na reinserção social e econômica. Artigo 22A. As pessoas atendidas por órgãos integrantes do SISNAD terão atendimento nos programas de educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos e também alfabetização. Seção 3 do trabalho na reinserção social e econômica teve seu artigo 22b vetado. Agora a seção 4 fala do tratamento do usuário ou dependente de drogas. Então, vamos ver aqui, a partir do artigo 23, então, fala do tratamento do usuário ou dependente de drogas. Artigo 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde, os princípios explicitados no artigo 22 desta lei,
obrigatória a previsão orçamentária adequada. Parágrafo único. Será criada estratégia específica de assistência multiprofissional e interdisciplinar às mulheres usuárias e dependentes de álcool, em especial às gestantes e as puérperas, em consonância com os princípios da universalidade e da integralidade e com o disposto nos incisos 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do caput do artigo 22 dessa lei. É uma inclusão até recente, de 2025, esse parágrafo único. Artigo 23A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social em etapas que permitam. Inciso 1. Articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população. Inciso 2. Orientar-se por protocolos técnicos pré-definidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial. Inciso 3. Preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado. Inciso 4. Acompanhar os resultados pelo SUS, SUAS e SISNAD de forma articulada. Parágrafo 1º. Caberá à União dispor sobre os protocolos técnicos de tratamento em âmbito nacional. Parágrafo 2º. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais dotados de equipe multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, o CRM, do Estado, onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação. Parágrafo 3º. São considerados dois tipos de internação. Inciso 1. A internação voluntária, que é aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas. Inciso 2. A internação involuntária, que é aquela que se dá sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal, ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do SISNAD, com exceção de servidores da área da segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida. Parágrafo 4º. A internação voluntária, inciso 1, deverá ser precedida de declaração escrita da pessoa solicitante de que optou por este regime de tratamento. Inciso 2, a internação voluntária, seu término dar-se-á por determinação do médico responsável ou por solicitação escrita da pessoa que deseja interromper o tratamento. O parágrafo 5 fala da internação involuntária. Inciso 1, que deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável. Inciso 2, será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e, na hipótese de comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Inciso 3. Perdurará apenas pelo tempo necessário a desintoxicação, no prazo máximo de 90 dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável. Inciso 4. A família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento. Parágrafo 6º.
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Parágrafo 7º. Todas as internações e altas de que trata essa lei deverão ser informadas em, no máximo, 72 horas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização por meio de sistema informatizado único, na forma do regulamento desta lei. Parágrafo 8º. É garantido o sigilo das informações disponíveis no sistema referido aqui no parágrafo 7º, que acabamos de ler, e o acesso a essas informações será permitido apenas às pessoas autorizadas a conhecê-las sob pena de responsabilidade. Parágrafo 9º. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Parágrafo 10º. O planejamento e a execução do projeto terapêutico individual deverão observar, no que couber, o previsto na Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Agora vamos ler a seção 5 da Lei de Drogas, que fala do plano individual de atendimento. Começando aqui pelo artigo 23b. O atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde dependerá de, inciso 1, uma avaliação prévia por equipe técnica multidisciplinar e multissetorial. Inciso 2, dependerá de elaboração de um plano individual de atendimento, tem a sigla PIA. Parágrafo 1º. A avaliação prévia da equipe técnica subsidiará a elaboração e execução do projeto terapêutico individual a ser adotado, levando, no mínimo, inciso 1, o tipo de droga e o padrão de seu uso, e inciso 2, o risco à saúde física e mental do usuário ou dependente de drogas ou das pessoas com as quais convive. Parágrafo 2º foi vetado. Parágrafo 3º. O PIA, que fala a sigla aqui que nós lemos anteriormente, que é o Plano Individual de Atendimento, que diz no parágrafo 3º, então, o Plano Individual de Atendimento deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo, sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 4º. O plano individual de atendimento será inicialmente elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do primeiro projeto terapêutico que atender o usuário ou dependente de drogas e será atualizado ao longo das diversas fases do atendimento. Parágrafo 5º. Constarão do plano individual, no mínimo, inciso 1, os resultados da avaliação multidisciplinar, inciso 2, os objetivos declarados pelo atendido, inciso 3, a previsão de suas atividades de integração social ou capacitação profissional, inciso 4, atividades de integração e apoio à família, inciso 5, formas de participação da família para efetivo cumprimento do plano individual. Inciso 6, designação do projeto terapêutico mais adequado para o cumprimento do previsto no plano. E inciso 7, as medidas específicas de atenção à saúde do atendido. Parágrafo 6º. O plano individual será elaborado no prazo de até 30 dias da data do ingresso no atendimento. Parágrafo 7º. As informações produzidas na avaliação e as registradas no plano individual de atendimento são consideradas sigilosas. Artigo 24. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão conceder benefícios às instituições privadas que desenvolverem programas de reinserção no mercado de trabalho do usuário e do dependente de drogas encaminhados por órgão oficial. Artigo 25.
As instituições da sociedade civil sem fins lucrativos, com atuação nas áreas de atenção à saúde e da assistência social, que atendam usuários ou dependentes de drogas, poderão receber recursos do FUNAD, condicionados à sua disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 26. O usuário ou dependente de drogas que, em razão da prática de infração penal, estiverem cumprindo pena privativa de liberdade ou submetidos à medida de segurança, têm garantidos os serviços de atenção à saúde definidos pelo respectivo sistema penitenciário. Agora vamos fazer a leitura da seção 6, que fala do acolhimento em comunidade terapêutica acolhedora. Artigo 26-A. O acolhimento do usuário ou dependente de drogas na comunidade terapêutica acolhedora caracteriza-se por: inciso 1. Oferta de projetos terapêuticos ao usuário ou dependente de drogas que visam a abstinência. Inciso 2. Adesão e permanência voluntária formalizadas por escrito, atendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário dependente de drogas. Inciso 3. Ambiente residencial, propício à formação de vínculos com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e a promoção do desenvolvimento pessoal, vocacionada para acolhimento ao usuário ou dependente de drogas em vulnerabilidade social. Inciso 4. Avaliação médica prévia. Inciso 5. Avaliação de plano individual de atendimento na forma do artigo 23b dessa lei. E inciso 6. Vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. Parágrafo 1º. Não são elegíveis para o acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave que mereçam atenção médico-hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde. Parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º vetados. Terminamos por aqui, a leitura do capítulo 2. Continue acompanhando o canal para ver o próximo vídeo, que será do capítulo 3, que fala dos crimes e das penas. Tá bom, pessoal? Obrigada pela companhia e bons estudos.